Amém? Então, para nós é um motivo de alegria estarmos nesta terça-feira, mais uma vez, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, junto para gravarmos este vídeo. Amém? Para nós guardarmos nas nossas páginas eletrônicas, computando a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus nos fala e nos revela e nos ensina que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. Ela não passará. Passará o céu, passará a terra, passará as tecnologias, passará o homem, passará a geração, passará tudo, passará culturas, enfim, passará tudo. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar, porque foi o próprio Deus foi que mandou os homens escreverem. A Bíblia fala, a Bíblia nos diz que foi o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do sol, da lua, das estrelas, o Criador do homem, o Criador da mulher, o Criador dos animais, o Criador da vida, do fôlego, da vida, do espírito da vida que soprou no Adão, soprou em nós, e nós tornamos assim, nós cremos, almas vivificantes. Amém? Almas vivificantes. E nós estávamos pensando, meditando na palavra de Deus, o seguinte: Deus, ele criou este mundo enorme, imenso, que para Deus não é nada. Este mundo para Deus não é nada. Para nós é um mundo grande, gigantesco, onde cabe milhões e milhões e milhões e bilhões de gente. Um mar gigantesco. Quem criou o mar foi Deus. Quem criou o mar, os animais, foi Deus. Pela palavra de Deus, ele mandou, diz a Bíblia, não é eu, que a terra produzisse os animais, e assim a terra produziu os animais. Só com a palavra dele. Então, para nós entendermos que para Deus não é muito difícil a gente compreender a palavra. Deus a Bíblia fala de um Deus que é poderoso. A Bíblia fala de um Deus que é magnífico, é supremo. Ele ressuscita o morto. Ele torna, nos traz a informação de um Senhor, de um Deus, que ele transforma pedras em seres humanos. É só questão de ele querer. Então, a Bíblia fala de coisas, de situações que a gente mexe com o nosso entendimento. Amém? Então, para este Deus da Bíblia, nós devemos louvá-lo, nós devemos render toda a honra, toda a glória e todo louvor. Por quê? Porque ele criou o mar. Veja, ontem eu gravei um vídeo e apaguei um vídeo de 17 minutos, por motivo pelo qual não sei, ele não falhas técnicas. Mas eu falei num vídeo que eu perdi ontem, que quando Deus revela para nós, lá no livro de Apocalipse, que ele preparou o lago de fogo, de enxofre, que o lago de fogo, de enxofre, já está preparado, ele não vai preparar, não, para o diabo. Ele já preparou. Ele já preparou há milhões de anos. Aí a gente pode perguntar, mas como que Deus preparou? Como que Deus? Assim como ele fez o mar não é gigantesco, o mar não é enorme, o mar não cabe milhões e milhões de pessoas.
Assim também Deus fez o lago de fogo. Assim também Deus fez o lago de fogo. Para pôr lá dentro os malignos. Para pôr lá dentro os perversos. Para pôr lá dentro, a Bíblia é bem clara em dizer no livro de Apocalipse, o diabo, o falso profeta, o anticristo. E todos os que não têm o nome, a Bíblia é bem clara em dizer, eu não sei quem é que vai para o lago de fogo. Eu não sei quem é que vai experimentar a segunda morte. Não sabe porque não lê a Bíblia, porque não dá crédito no que a Bíblia fala. Através do apóstolo João, um que foi escolhido por Jesus Cristo e que estava vivo, e Jesus revelou para ele tudo que irá acontecer, já aconteceu, irá acontecer. Então tá tudo, é só uma questão de nós acreditarmos no que a Bíblia nos revela. Então, quem vai lá para o lago de fogo? A Bíblia é bem clara em dizer, diabo vai para o lago de fogo. Diabo vai para o lago, vai experimentar. Ele ainda não experimentou a segunda morte. Ele ainda não experimentou. Ele já morreu, ele era um ser que tinha vida, mas ele pecou contra Deus e, consequência do pecado, a Bíblia é bem clara em nos informar, nos dizer que o salário do pecado é o quê? É a morte. Está lá em Tiago, uma das epístolas, diz que o salário do pecado é a morte. Adão pecou, desobedeceu as ordens. Deus deu um mandamento para o diabo. Nós já sabemos que o diabo ele não foi feito diabo. A Bíblia diz que ele foi um ser criado por Deus. Deus deu para ele um reino. Ele fazia parte lá da família real, divina, celestial. Mas o que aconteceu? Deus deu um limite para ele. Tu vê até aqui. Até aqui é teu. Tu não pode ultrapassar. O que aconteceu com ele foi que ele foi encontrado no coração do diabo o pecado, a iniquidade. Ele quis usurpar, ele quis tomar o trono de Deus. Deus deu tanta glória para ele, deu tanta riqueza, tanta majestade, pelo meu entendimento, foi assim que aconteceu. Que ele pensou, ele imaginou que poderia ser o próprio Deus. Né? Surge um engano dentro do coração dele. Né? Então, o que acontece? Aí ele desobedece os mandamentos de Deus, ele sabia que não poderia, mas ele tentou. E aí ele rebelou lá, ele convenceu alguns anjos de Deus, e os anjos deram crédito porque ele era um príncipe, ele não era qualquer pessoa. E aí ele, inclusive aquela briga que tem no livro de Apocalipse, o apóstolo João nos revela uma briga lá no céu, uma guerra lá no céu, entre o anjo Gabriel e o diabo e os seus anjos. A Bíblia diz que há uma guerra. Só que esta guerra que há no céu, a Bíblia não fala de data. Não fala, foi antes de Cristo ou depois de Cristo. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala de tempos. Foi no tempo X. Não. A Bíblia só diz, houve uma guerra no céu. O apóstolo João viu, a gente não sabe se o apóstolo João foi transportado para o passado, para o presente e para o futuro. A gente não sabe. Deus pode ter, a gente faz os cálculos, Deus pode ter levado ele lá para o passado para ele ter visto coisas antigas. Escreveu. Coisas que só ele mesmo viu. Coisas bem antigas, bem antes da fundação do mundo. Deus pode ter feito isso com o espírito dele. Ele foi arrebatado em espírito. Deus pode ter levado ele a ver coisas que aconteceu há milhões de anos e mandou ele escrever.
como também Deus arrebatou ele para o presente. Ele veio para o passado, presente, e o futuro, e o presente escreve aí. Aí ele viu o presente, escreveu. E o futuro, Deus transportou o espírito dele para o futuro. São os 3 eras, e ele escreveu o passado. Aí só Deus para ter misericórdia, para nos fazer entender a palavra dele. Mas ele viu coisas assim, realmente, que... Ele viu aquela guerra no céu. Ele viu aquela guerra, aquela batalha no céu. Entre o diabo, os anjos do diabo e o Gabriel. Essa guerra a gente não sabe qual foi o ano. Só sabe que ela existiu, porque ele escreveu aqui na Bíblia. Ele escreveu, está bem claro que ele escreveu. Existe essa guerra. E ele escreve para nós. O que acontece é o seguinte. E após essa guerra, o diabo ele é expulso do céu. Ele não prevalece, ele é expulso lá do céu. E ele é expulso para onde? Para aqui, para a terra. Até então. E aí surge ele na figura de uma serpente lá no Jardim do Éden. Ele já foi expulso lá do céu. E aí o anjo disse, ai da terra, ai do mar, porque o diabo, o vosso adversário, tá furioso, ele é expulso e está lá na terra. Aí ele surge lá no Jardim do Éden, tentando a Eva, tentando o Adão. Então veja que são coisas bem antigas, essas visões são coisas bem antigas. Então, se houve aquela guerra lá no céu, se houve aquela guerra lá no céu, com o anjo Gabriel, os anjos, o Gabriel é o príncipe de Deus. Inclusive, eu tenho para mim que é o anjo Gabriel. A Bíblia não fala, só diz que é o anjo que vai prender o diabo. A Bíblia diz que o anjo vai prender, está bem escrito, está bem claro no livro de Apocalipse, que virá um anjo poderoso de Deus com uma corrente nas mãos, e tem a chave do abismo, e esse anjo poderoso, que eu creio que é o Gabriel, vai prender o diabo, o dragão, e vai colocar no abismo. Eu creio que é o mesmo anjo que expulsou ele lá do céu. Miguel, eu creio que seja o mesmo anjo que expulsou ele de lá, dessa guerra violenta, e veio aqui para a terra. Creio eu, não tenho certeza. Porque prevaleceu, a Bíblia diz, eles não prevaleceram, houve a batalha, houve a guerra, mas o diabo não prevaleceu contra o anjo. Então, o anjo é mais poderoso do que o diabo. Mas ele não foi preso. Nesta batalha que houve no céu, nós não sabemos, pode ter sido antes de ter sido criado, não. Quando o apóstolo João fala desta guerra, com certeza a terra já tinha sido formada por Deus, com certeza. Porque ele é expulso do céu para a terra. Ele é expulso do céu para a terra. E aí ele diz, ai da terra e ai do mar, porque o diabo foi expulso lá do céu, foi para a terra, lá para o mar, ele foi lá para o mar. Então veja que o mar cabe o diabo. O mar é muito grande. E aí ele surge lá no Jardim do Éden enganando a Eva. Porque Deus já tinha feito o céu, já tinha feito a terra, já tinha feito a mulher, o homem. Deus tinha planos maravilhosos para nós, a humanidade. Deus tinha planos maravilhosos, Deus tem planos bons para nós. Quem estragou foi o diabo. O diabo é que estraga tudo na nossa vida. Ele quer a nossa queda. Ele quer a queda. Ele não quis a queda de Adão e não conseguiu. Não conseguiu? Então ele quer a queda do homem. Ele quer tirar o homem da presença de Deus. Ele quer tirar uma mulher da presença de Deus. Por quê? Porque ele já é um condenado, ele já é um derrotado, ele já sabe que vai experimentar a segunda morte, ele já sabe que o lago de fogo está preparado para ele.
E aí ele sabe que Deus ama a humanidade, que Deus ama o planeta, que Deus quer o bem para o homem, para a família. E aí ele quer enganar as pessoas para que as pessoas percam a misericórdia, a bondade e a salvação de Deus. É isso. E aí fica essa briga entre Deus e o diabo, entre Deus e o diabo, e a gente fica no centro desta briga. Deus, ele confia no homem, ele quer que o homem seja fiel a ele, independentemente de qualquer coisa. Isso aí está bem claro. Deus, independente de qualquer coisa, independente se você está morrendo, se você está vivendo, se você tem... Enfim, Deus, ele não quer saber... Ah, não, foi provado para o diabo, para o mundo, que Jó amava Deus, não porque ele era rico, não porque Deus tinha abençoado ele, porque ele tinha tudo, etc, etc. E até porque ele estava vivo. Não, ele amava a Deus porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia porque Deus merecia o amor, porque ele é Deus, ele é o ser, ele é o supremo, independente se a gente está vivo ou morto, ele é Deus, ele merece nosso amor. Isso aí foi provado. Então fica essa briga entre Jesus e o diabo, mas Jesus vai vencer o diabo. E nós estamos bem no meio desta briga. O diabo, não, ela vai ser derrotada. Não, ela não é convertida. A mesma coisa que o diabo falou de Jó lá para Deus, o diabo fala da gente também. Não, ele vai enganar, ele é corrupto, ele é isso. Não, a mesma coisa. Vê, coloca aí uma tentação na frente dela ou dele, pensa se ele não vai se corromper, etc, etc, etc. Ela tá te servindo por isso, por aquilo, enfim. A Bíblia diz, não é eu, que ele é o nosso acusador. A função dele é só nos acusar diante de Deus. Ela é isso, ela é aquilo, enfim, ele não vê nada que preste na gente. Deus vê alguma coisa que preste na gente. Ele vê o coração. O diabo não, só vê os nossos defeitos. Ela não vale nada, ela não presta, ela é aquilo, ela é agressiva, ela é mente, ela é fraca, ela cai, ela não resiste, é infiel, etc, 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 etc. Ela não é convertida, ela não é arrependida, etc, etc, etc. Ela vai te esquecer, ela vai esquecer que tu é amor, que tu é o Deus. Coloca uma doença nela para ela ver se ela não vai blasfemar, ela não vai reclamar, ela não vai murmurar. Deus diz pro diabo, não, ela vai resistir. Ela vai resistir. Aí fica nessa lenga-lenga, digamos assim. E graças a Deus nós vamos vencer. Pelo sangue de Cristo nós vamos vencer. Porque, veja, Jó estava no centro de uma disputa. Começou lá no céu. O diabo, ele visitou lá o céu, foi lá perante Deus, e lá Deus teve uma conversa com o diabo. Deus perguntou de onde o diabo vinha, e o diabo falou para Deus que ele vinha de passear, a vida dele é passear pela terra e observar os servos de Deus. Ele observa os servos de Deus aqui na terra. Aí o Senhor perguntou para o diabo, tu observaste o meu servo Jó? Tu viste o comportamento lá dele na terra? Eu vi. Mas ele está te servindo só porque tu abençoaste ele, porque ele é rico, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Tu tem abençoado ele, é por isso que ele te serve. Aí Deus disse, permito que tu toque na família dele, nos bens dele. Vai lá. Ele tocou. Aconteceu toda aquela tragédia. Depois, Jó permaneceu fiel a Deus. Depois o diabo foi lá de novo, pele por pele, osso por osso, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca nos ossos dele para ver se ele não vai te blasfemar de ti, não vai negar o teu nome. Aí Deus permite o diabo tocar nos ossos de Jó. E a gente vê aí o sofrimento de Jó, que não durou nem um dia e nem uma noite. Durou anos. A Bíblia não fala quantos anos durou, mas a Bíblia diz que Jó durou 100 e poucos anos, 120 anos. Então, calculamos que essa aflição de Jó,
calculando, durou uns 40 anos, digamos. Ele não morreu, mas ele sofreu. Mas Deus deu vitória. Então, ele é o nosso acusador. Mas quem é que nos justifica é Deus. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem o seu filho, o seu único filho por amor a nós, mas antes os entregou. Ele não dará, lá em Roma, não dará as outras. Então, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Amém? Ninguém. A ira de Deus já não está mais sobre nós. Amém? Não está. Porque ele entregou o próprio filho dele. Ele entregou. É uma prova de amor. É um sinal de amor. Deus entregou. Ó, eu entreguei o meu filho. O diabo pediu o meu filho, eu entreguei. O sangue do meu filho comprou-te do poder do diabo, do pecado. O sangue, ele é o cordeiro, ele te comprou. Ele te comprou do inferno, do lago de fogo. Tu foi comprada pelo um alto preço. Amém? É por esse motivo que nós o louvamos, o glorificamos, exaltamos, porque foi sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Amém?